500 mil dólares. É exatamente esse o preço de um míssil Flamingo, o orgulho da indústria de defesa ucraniana, aquele que deveria alcançar a Sibéria. E até alcança, mas nem sempre. E aí o analista David Axe apresenta um número que dá vontade, sabe, de fechar os olhos. Desde 1º de julho, de cada 11 mísseis Flamingo lançados, a defesa aérea russa derruba 10. Ou seja, quase todos. Parece uma sentença e que o Flamingo é ineficaz. Mas não é assim. Os próprios russos admitiram que a Ucrânia, neste verão, começou a usar com mais frequência mísseis de cruzeiro de fabricação própria, FP-5 Flamingo, para atacar alvos em território russo. E o Ministério da Defesa russo ainda registra um impacto. Ao mesmo tempo, na noite de 18 de agosto, quando saiu essa estatística sobre a derrubada dos mísseis Flamingo, 620 drones voaram em direção a Moscou e novamente atingiram o depósito da Wildberries. Então, o que é isso? Um fracasso real do míssil ucraniano? Ou a situação é muito mais complexa do que um simples número sombrio? Vamos analisar isso neste episódio de forma honesta, sem ilusões, mas também, sabe, sem ficar se lamentando ou se culpando demais. Meu nome é Alexei Pet, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like neste episódio. E não se esqueça de deixar seu comentário para apoiar este canal no YouTube. Vou ficar muito agradecido por isso. Obrigado. Então, atualmente a Rússia está interceptando quase todos os mísseis ucranianos FP-5 Flamingo, com a ajuda dos aviões de alerta antecipado A-50. Assim, nas últimas semanas, apenas um ou dois desses mísseis atingiram seus alvos, sendo que cada um deles, lembro, custa cerca de 500 mil dólares. Quem conta sobre isso é o analista David Axe, para a publicação Euromaidan Press. Vamos começar pelo próprio método de interceptação, porque ele explica de onde veio essa estatística tão sombria sobre os mísseis. A Força Aérea Russa utiliza aviões de alerta aéreo antecipado A-50U, equipados com radares no corpo da aeronave. Eles patrulham as rotas pelas quais os Flamingo voam em direção a alvos no interior da Rússia e os detectam com antecedência. Um exemplo ilustrativo. Em 4 de julho, foi justamente o avião de alerta aéreo antecipado A-50U que ajudou os sistemas terrestres a abaterem 5 mísseis de uma só vez. FP-5 era o que voava em direção a Vodkinsk. Isso fica a 1.360 quilômetros da Ucrânia. Graças ao voo em grande altitude, o avião detecta alvos voando baixo muito antes do que os radares terrestres. E, em 7 de julho, segundo dados de analistas, os russos provavelmente usaram 4 desses aviões ao mesmo tempo para coordenar a defesa aérea. Depois disso, quase todos os mísseis Flamingo lançados foram abatidos ainda no ar. Vou fazer logo uma ressalva importante, importantíssima. Esse número de 10 em 11 mísseis é baseado apenas no rastreamento de dados abertos por um cartógrafo, e não há confirmações oficiais nem da Ucrânia nem da Rússia. E pode haver algum erro nessa contagem. Também podem existir ataques não revelados, porque não é vantajoso para nenhum dos lados divulgá-los. Então, esse número deve ser considerado como uma estimativa, não como uma verdade absoluta, mas também não se pode ignorá-lo completamente. Mas, ainda assim, é óbvio que as Forças Armadas da Ucrânia estão apostando no Flamingo. No verão de 2026, a Ucrânia começou a usar com mais frequência os mísseis de cruzeiro Flamingo para atacar alvos no território da Rússia suja. Isso é evidenciado pelos dados do Ministério da Defesa da Federação Russa, analisados pela agência de notícias russa. E então, na noite de 15 de agosto, não faz muito tempo, a Ucrânia atacou o centro de foguetes e espaço Progress em Samara, justamente com o míssil Flamingo. Segundo a agência, desde junho, o Ministério da Defesa da Federação Russa declarou ter supostamente abatido pelo menos 57 mísseis Flamingo. E para comparação, de fevereiro a maio, esse mesmo órgão, ou seja, o Ministério da Defesa da Federação Russa, relatou ter interceptado 31 mísseis Flamingo. Nas últimas 2 semanas, o órgão militar russo já informou sobre pelo menos 25 mísseis Flamingo abatidos. Ou seja, o número deles está claramente aumentando em uma progressão geométrica. Neste verão, as Forças Armadas da Ucrânia realizaram pelo menos 4 ataques bem-sucedidos contra, então, alvos dentro da Rússia justamente com esses mísseis FP-5 Flamingo.
No dia 10 de junho, foi realizado um ataque ao Venir Progresso em Cheboksary, que produz módulos para drones kamikaze. Em 27 de junho, as forças ucranianas atacaram a empresa de defesa Titan Barricadas em Volgogrado. Lá são produzidos lançadores dos complexos Giars, Topo-M e Sarmat. Em 24 de julho, a Ucrânia realizou um ataque a Kirov, onde foi atacada a empresa de engenharia Avitec, de Viatka. Naquela ocasião, os analistas concluíram que a fábrica foi atingida por 2 mísseis de uma só vez, causando danos significativos. Ou seja, 2 mísseis conseguiram atravessar a defesa aérea. E o último ataque foi ao Centro de Foguetes e Espaço Progress, em Samara, já em 15 de agosto. E agora, os especialistas associam o aumento do número de ataques à ampliação da produção desses mísseis. Aqui vale lembrar que o míssil Flamingo é um míssil de cruzeiro ucraniano com alcance declarado de até 3.000 quilômetros. Ela pode transportar uma ogiva de até 1.000 quilogramas e atingir uma velocidade de até 900 quilômetros por hora. O alvo mais distante para esse míssil é chamado de Fábrica de Votkinsk, em Udmurtia. A distância dela até a fronteira com a Ucrânia é de cerca de 1.600 quilômetros. Em 2025, a diretora técnica da Firepoint, Irina Terek, declarou que a Ucrânia já produzia cerca de 30 desses mísseis no mundo até aquele momento. E até outubro, planejavam aumentar a produção para 210 unidades por mês. Posteriormente, ela mesma reconheceu que não conseguiram atingir esse objetivo, mas mesmo assim, o Flamingo provavelmente está se tornando gradualmente o principal míssil para ataques de longo alcance das Forças Armadas da Ucrânia. Vale lembrar que ainda temos o míssil Neptune, mas seu alcance ainda é inferior ao desse míssil Flamingo, e como podemos ver, ele é usado muito menos frequentemente. Embora exista também o Neptune de longo alcance. Aqui, por exemplo, eu tenho perguntas para a liderança. Por que usamos com mais frequência o desenvolvimento da empresa privada Firepoint em vez do desenvolvimento ucraniano do complexo industrial de defesa ucraniano, o Neptune? É importante registrar que a Ucrânia não está de braços cruzados depois dessas estatísticas. Não, a mesma empresa Firepoint, segundo o coproprietário Denis Stillerman, está mudando as configurações do altímetro para que os mísseis voem mais baixo. Assim, será ainda mais difícil detectá-los por radares. Mas, até agora, essas mudanças não deram um resultado significativo. Mas, paralelamente, a própria empresa, segundo suas declarações, já atingiu a produção de cerca de 200 mísseis Flamingo por mês e, de acordo com Stillerman, pode produzir ainda mais. Ou seja, mesmo que a porcentagem de interceptação pela Rússia seja alta, o volume crescente de produção significa que o número absoluto de mísseis que chegam ao alvo ainda pode aumentar. Existe também um contexto mais amplo que é importante ter em mente para não julgar apenas por um tipo de armamento. Os analistas afirmam que apenas de 5 a 9% de todos os meios de ataque de longo alcance ucranianos conseguem, em princípio, passar pela defesa antiaérea multinível russa. Ou seja, não só o Flamingo, mas todos os tipos, todos os drones e todos os mísseis. Isso soa, claro, desanimador, mas logo em seguida, os analistas acrescentam um número que vira tudo de cabeça para baixo. Apesar disso, em julho, a Ucrânia atacou alvos no interior da Rússia 3 vezes mais do que em janeiro. Ou seja, mesmo com uma baixa taxa de penetração pela defesa aérea, a intensidade crescente dos ataques significa que a quantidade absoluta de mísseis e drones que chegam ao destino continua aumentando. E aqui está uma confirmação direta e ao vivo disso. Esta é a noite de 18 de agosto. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, declarou que do início da noite até às 5 da manhã, 620 drones voaram em direção à região de Moscou. Desses, 180 foram destruídos diretamente já na região de Moscou. E o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, também informou sobre a derrubada de mais de uma centena de drones nas áreas de Belgorodsky e Ramensk, Pavlovsky Posad, Orekhovozvevo, Voskresensk, Stupino, Kolomna e Elektrostal. Ou seja, o ataque atingiu várias regiões ao mesmo tempo, e não apenas um único ponto. E mais uma vez, já não é a primeira, um drone atingiu o depósito da Wildberries, desta vez na região do Atlant Park. A empresa, aliás, já declarou que o depósito sofreu apenas danos leves e que as mercadorias não foram danificadas.
Mas essa já não é a primeira e claramente não será a última vez que isso acontece. As Forças Armadas da Ucrânia já destruíram 7 dos 10 maiores centros logísticos da Wildberries no território da Rússia. E em julho, o Marketplace perdeu pelo menos 17 de todos os seus depósitos, devido aos ataques regulares. Os prejuízos totais da empresa, das mercadorias armazenadas lá e assim por diante, podem já chegar a 3,5 bilhões de dólares. Então, se somarmos tudo honestamente, sem enfeitar, mas também sem desvalorizar, vemos esse quadro. Sim, especificamente em relação aos mísseis Flamingo, as estatísticas de interceptação realmente não são animadoras. A Rússia se adaptou mais rápido do que muitos esperavam, utilizando aviões de detecção por radar justamente contra esse tipo de míssil. Não vale a pena esconder isso, caso contrário, depois vai ser ainda mais doloroso por causa da diferença entre as expectativas e a realidade. Mas ao mesmo tempo, não se pode fingir que nada chega ao alvo e que tudo é inútil. Não é assim. Foram confirmados os acertos do míssil Flamingo na Avitec e no Near Progress, aumento da produção na Firepoint e, o mais importante, uma tendência geral. Ou seja, a frequência dos ataques no interior da Rússia triplicou em um ano, o que mostra que o efeito absoluto de toda essa campanha só está aumentando. Mesmo que a porcentagem de penetrações bem-sucedidas de um determinado míssil tenha caído temporariamente. Bem, eu espero que eles adicionem alguma coisa lá, talvez um novo sistema de orientação ou algo assim, para que esse míssil se torne mais eficaz. Bem, e a noite de hoje, com 620 drones e mais um ataque ao Wildberries, não é sobre estatísticas perfeitas, claro, é sobre o fato de que a guerra dentro da Rússia é sentida todas as noites. E isso independentemente de quantos flamingos chegaram até a Sibéria essa semana, ou a algum outro lugar, não importa para onde. Ou seja, sim, os russos agora, é óbvio que os russos estão fazendo alarde com essa informação agora. Então, para zombar das armas ucranianas. Olha, vamos ser honestos, os russos são bárbaros que só querem rir. Então, deixem eles rirem. O principal é que esses russos que estão rindo sejam atingidos por mísseis, drones, mesmo que sim, eles ainda estejam passando pela defesa aérea. Não tão eficazmente quanto gostaríamos, mas estão passando. E uma parte deles ainda chega onde precisa, e cai direto na cabeça desses selvagens. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.